alunos, tá bom? Pode, viu? Tranquilo. Pode ser? Pode, viu? Lucas, eu espero. Miguel, eu vejo como um dia está lavando um girassol. Deixa eu ver vocês. Pode falar, viu? Quem está querendo falar com os alunos e não falou? Oi? Não, eu não travei, certo? É porque alguém pediu para dar uma palavra com vocês e eu esperei. Só que eu acho que saíram. Não sei. Professor, eu acho que era o Edson, porque a conta dele é porque a conta dele não estava funcionando, aí ele tá usando a do colégio. Não, alguém pediu, alguém da escola disse assim, professor, eu posso dar uma palavra com os alunos? Só que... Eu acho que veio o Robério. E a voz do coordenador. Justamente, eu pensei que fosse o Robério, só que aí ele saiu, né? Vamos esperar ele voltar de novo, tá certo? Robério, quando... posso falar com ele que ele não tá aí, né? Mas tá bom, eu vou esperar que ele volte e aí ele dá uma palavrinha com vocês. Mas até lá, vamos abrir o nosso livro na página 134, tá bom? Livro de Geografia na página 134. Nós vamos começar a estudar hoje a Oceania. Vamos estudar Oceania. Oceania tem ali... Oceania, não, na verdade, é a Ásia, né? A Ásia, Oceania e Europa. Vamos começar pela Ásia, pelo continente asiático. Ele não é Oceania, é o continente asiático hoje. Certo? Lá na frente nós vamos ver Oceania. Professor! Oi! O Roberto colocou aí um comentário. Não vi. Deixa eu ver. Roberto. Tá aqui. Professor, avisa aí os alunos. Aí, pessoal, aviso para vocês, é para mim não. Avisa os alunos que eu estou acompanhando tudo e estou desativando o microfone dos colegas. Se continuar, irei tirar da sala. Roberto, viu? Para vocês aí, tá bom? Então... Isso. Professor. Fiquem quietinhos aí. Diga. Professor, que página é? Perdão, não escutei. 134, tá bom? Página Tá 134. Bom. Nós vamos começar a estudar hoje sobre o continente asiático. Então, vamos ver o texto, vamos parar e fazer algumas considerações no texto. Provavelmente nós não leremos de maneira exaustiva, tá? Com cerca de 44,5 milhões de quilômetros quadrados, a Ásia é o mais extenso continente do planeta. Ao leste, nós temos o Estreito de Bering e ao oeste, a cadeia de Cáucaso e os Montes Urais. Os Montes Urais, cadeias montanhosas antigas e desgastadas, são consideradas a principal divisão da Europa com a Ásia. Na parte setentrional, né, o norte, há o Oceano Glacial Ártico e com limites orogênicos, certo? Que são tectônicos. Os oceanos Índicos e Pacíficos. Ok? A Ásia localiza-se no hemisfério norte do planeta, desde a Indonésia, chegando até as mais altas latitudes ao norte da Rússia asiática. Podemos encontrar nesse continente climas tropicais
Interessante o continente asiático, que ele tem vários tipos de clima, parecido um pouquinho com o nosso país, certo? Nosso país também é extenso, não tão quanto a Ásia, mas no nosso país também nós encontramos ali alguns tipos de clima. Lá na Ásia você encontra, na região sul você encontra clima tropical, subtropicais, temperados e até polares na região norte. Então, no continente asiático tem uma hora que está congelado, tem um lugar que está congelado, enquanto o outro está derretendo, enquanto o outro está fresquinho, bonzinho de ficar, certo? Então lá é muito diversificado, porque é uma região muito grande, certo? É muito extenso o continente asiático, se estendendo desde o Japão, mais ao leste, até os Montes Urais na Rússia, a oeste. São muitas faixas longitudinais, fazendo da Ásia um continente com muitos fusos horários. No nosso país, nós temos 4, né? As nossas ilhas estão no primeiro, depois nós temos o Nordeste e uma parte ali do Sudeste no segundo, temos a parte central, né? Norte, Central e Sul ali no terceiro, e lá no finalzinho, já na parte do Norte, Noroeste, nós temos o quarto. Então, nós temos 4, certo? Nosso país pequenininho já tem 4 fusos horários. A Ásia, ela tem aproximadamente 18 fusos horários. Então, é muito largo, certo? É um continente muito largo. É como se a Ásia tivesse praticamente 5 vezes a largura do nosso país. Então, é um continente muito, muito largo, tá certo? Tá? Com aproximadamente 18 fusos horários. E o interessante, esse texto, ele fala que, bem que ele diz assim, os grandes destaques da região é o relevo de grandes cadeias montanhosas com as maiores altitudes do mundo. Lá no Himalaia, certo? No Nepal, eles conseguem atingir 8.848 metros de altitude. Cara, isso é muito alto. Você quer ter uma ideia? Imagina aí Guaramiranga, certo? Imagina aí a Serra de Guaramiranga, né? Eu acredito que todos já devem ter subido a Serra de Guaramiranga. É uma serra alta, né? A Serra de Guaramiranga é alta. Nós olhamos aqui de Araqueaba, nós vemos aquela serra bem altona, né? Todo mundo concorda comigo que, de fato, a serra é alta. Deixa eu dizer para você qual é a altura da Serra de Guaramiranga para você comparar com a serra lá no Nepal, certo? Com os montes do Nepal. Guaramiranga tem 865 metros de altitude. Você pega 10 Guaramirangas, colocando uma em cima da outra, certo? 10. São 10 serras de Guaramiranga, uma em cima da outra, para poder chegar na altura do Himalaia. Para você ter uma ideia de como é alto, certo? De como é alto ali, certo? Então, algo muito interessante quando você quiser viajar, né? Nas férias. Não tem mais férias. Fazer o quê, né? Mas nas outras férias, você diz assim, pai, eu estava pensando em ir para o Nepal. Você deixa eu ir? Chega para a mãe e diz assim, mãe, de presente, eu queria uma viagem lá para o Nepal. Aí você vai ver a altura da serra lá, certo? Grande, extensa e daquele tamanho. Mas continuando aqui os nossos estudos, deixa as férias para lá, né? Porque vocês já estão de férias, tiveram de férias, voltaram agora, a gente só vai ter férias agora no ano que vem. Então, vamos seguir. O continente asiático foi dividido em 7 partes, que levam em consideração tanto aspectos físicos como humanos, certo? Nossa dividida em regiões, dividido em 7 partes. Vamos ver quais são as partes. A Ásia Central, Cáucaso, Extremo Oriente, Vietnã, Oriente Médio, Sibéria e subcontinente indiano, certo? Subcontinente indiano. Então, dividiu-se aí em 7 partes. Cáucaso é uma região montanhosa da Europa Oriental, onde a Ásia Ocidental, eles se dividem em uma porção geograficamente europeia e outra asiática, certo? Cáucaso ali é uma região de montanha. É como se fosse um paredão, certo? Imagina aí a Ásia, aí você imagina um paredão dividindo a Ásia da Europa. Ali fica a região do Cáucaso, certo? São várias montanhas enfileiradas dividindo um continente do outro. Não, nada
artificial, nada proposital, certo? Tudo realmente por acaso. Por acaso não, natural, certo? Natural. Você dá uma olhada no mapa da página 135, você vê aí o continente asiático, essa parte colorida aí, né? A noroeste da Ásia você encontra a Europa e a sudoeste da Ásia você encontra a África. Tá vendo aí, né? A África no cantinho sudoeste e no cantinho noroeste você vê a Europa. E o restante aí tudo é Ásia, certo? Tudo é Ásia. A Federação Russa, a China, a Índia, certo? O Irã. Então, eu vou viajar para a Ásia. Isso aí tudo é Ásia. Tem um tempão aí para poder você conhecer diversos lugares do continente asiático. E aí você escolhe se você quer frio, se você quer calor, se você quer praia, se você quer ilha, se você quer mar, se você quer campo. Na Ásia tem tudo, tem de tudo. De tudo um pouco, certo? Esse é o continente, esse é o território do continente asiático. Esse que você está vendo aí na página 135, tá certo? Continuando, nós vamos ver agora um pouco sobre o relevo. Sobre o relevo do continente asiático. A nossa aula vai até que hora? Deixa eu ver aqui. Para poder a gente não. Vamos ver aqui até que hora vai a nossa aula. O computador travou aqui, não está rodando. Vai até 15 para as 3. Vai até 4h24? É isso? Pronto. 2h45, né? Vai até 14h45. Tá bom. Então, eu estou sabendo agora que o meu computador travou aqui na imagem e eu não estou vendo. Está aqui, 14h45. Voltou. Então, vamos lá. O relevo, página 136, tá bom? Vocês entenderam um pouquinho aí sobre o continente, né? Sobre as características do continente. É muito mais curiosidade, certo? Do que propriamente um conteúdo para decorar, certo? É muito mais curiosidade. Então, geografia é bom você estudar assim, tentando descobrir, né? Procurando aquilo que lhe interessa naquele texto. E assim você vai absorvendo o conteúdo. É legal ver geografia dessa forma, tá certo? E agora o relevo. Vamos ver algumas coisas sobre o relevo. O relevo asiático ele tem como destaque 3 formações: planaltos elevados, as extensas e férteis planícies e as cadeias montanhosas. Nós encontramos planícies ao norte, no território siberiano, e ao sul nós encontramos planaltos e depressões, certo? As grandes montanhas, onde que elas se encontram? Vamos lá. Dentre estas, primeiramente temos uma grande cadeia de estepes da Anatólia até Pamir, com as montanhas do Cáucaso, os montes Zagor, Hindu-Kush, Himalaia e a bacia do rio Colima. Então aí você encontra as várias montanhas, certo? Os vários lugares aí com altitudes bem elevadas. Um pouquinho embaixo, vendo o relevo, né, um pouquinho abaixo do seu livro aí, você vê a foto, né, mostrando aí as regiões montanhosas, as regiões de maior altura, as regiões de menor altura. Você vê aí o Himalaia, certo? Na foto você está vendo aí que praticamente o Himalaia todo está acima dos 2.000 metros, certo? Então é tudo muito alto. Muito alto. E aí nós temos regiões como o Planalto da Mongólia, que está acima de 1.000 metros. Nós temos regiões como o Planalto do Decca, como, deixa eu ver outra região aqui, como o deserto da Arábia, que está só a 400 metros de altitude. E nós temos outras regiões, como a planície da Sibéria e vários lugares que estão aí ao nível do mar, certo? Quando mostra 0, é porque está ao nível do mar. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o continente asiático tem lugares altos, tem lugares médios, tem lugares baixos e fica oscilando entre alto, médio e baixo, certo? Então, é um continente que oscila muito o seu relevo. Mas por que isso acontece? Por que é assim? Certo? É justamente sobre isso que nós vamos ver. A origem do relevo asiático. Como que ele ficou dessa forma? Como que ele se transformou? Como que ele chegou até aqui? A teoria é que vem lá da Pangeia,
certo? Então, na página 137 você vê, ó, a origem do relevo asiático remota aos primeiros movimentos, as primeiras movimentações tectônicas da Pangeia, há aproximadamente 200 milhões de anos, certo? E aí, com as movimentações, né, com as separações dos continentes, com as junções das placas tectônicas, com os continentes que sofreu muito. E até hoje ainda sofre porque fica nas bordas das placas tectônicas, né? Você imagina, deixa eu pegar alguma coisa aqui para mim. Você imagina as placas tectônicas aqui, certo? E aí elas se movimentam, certo? E de vez em quando elas se encostam umas nas outras. E quando há essa aproximação, quem sofre mais é quem está bem na borda, certo? Bem na borda. Ah, por que no Brasil não tem muito terremoto? Por que a gente não sofre tanto com essa história de terremoto, maremoto? Porque nós ficamos aqui, ó. Nós ficamos bem no meio de uma placa tectônica, tá? Só que, mas ainda tem sim. Quando treme tudo, certo? Só que quem está no meio não sente tanto, porque quem sente mais quem está nas bordas. Então, o continente asiático é um continente que está nas bordas das placas de placas tectônicas. E esses movimentos, certo? Essas cadeias orogênicas, esses dobramentos modernos geram essas montanhas. O que é um dobramento moderno? Vamos lembrar o que é isso. As placas elas vão se encostando, elas vão batendo uma na outra. Então, imagina duas placas tectônicas assim, ó, e elas se encostam, elas se espremem, aí pronto, aí cria algo grande, né? Cria algo alto. Então, por isso as grandes montanhas, os grandes montes, porque as placas se batem uma na outra, e aí ao se bater, igual quando você está brincando com o carrinho, né, os meninos brincando de carrinho aí, um carrinho bate no outro, geralmente as duas frentes se levantam, né? Então as placas tectônicas do mesmo jeito, elas se encostam e aí essa pressão faz com que surjam aí os grandes montes. E aí elas se movimentam de novo, e aí vai surgindo ali outro lugar, e aí lá na frente surge um outro monte, e aí assim vão se criando os dobramentos modernos, as grandes montanhas no nosso continente, no continente asiático, tá? Um dos destaques do continente asiático é a atividade vulcânica bastante intensa. Placas estão se mexendo? Então, por baixo disso ali, o que está acontecendo? Fica uma caldeira, fica uma chaleira borbulhando o tempo todo. E aí, quando tem uma brechinha, quando tem um espaçozinho, que nem uma panela de pressão. Panela de pressão, quando a sua mãe está fazendo comida na panela de pressão, você vê, dentro da panela está uma pressão muito grande. Aí tem um mecanismozinho em cima da panela, que ele fica girando e por ali fica saindo gás, certo? Então, o gás dali, a pressão que gera dentro da panela, encontra um caminho, certo? E é por aquele caminho que ele sai. Do mesmo jeito, o continente asiático, todos os caminhos, todas as brechinhas que puder sair alguma coisa do centro da Terra, sai, certo? E aí acontecem diversas atividades vulcânicas e também... André. Oi? Então, assim, tipo, se o Brasil fosse bem nas bordas, né, das placas tectônicas, quando elas, assim, se chocassem, a gente ia sofrer, né? Mas esses daí que a Ásia, esses países aí sentem. Provavelmente, certo? Eu digo até o seguinte, vocês escutam de vez em quando falar, houve um terremoto em tal lugar do Brasil. Se nós estivéssemos na borda, seria no Brasil inteiro. Seria no Brasil inteiro. Iria acontecer o que aconteceu na China, iria acontecer tsunamis. Porque vem um tsunami para o Brasil, nós vamos morrer. Pode acontecer? Pode. Né? A gente não tira a possibilidade, mas é muito improvável por conta da posição em que o Brasil está relacionado às placas tectônicas. Mas existem lugares por aí, como o continente asiático, que é um lugar de frequentes tsunamis. Um tsunami na Ásia, primeira vez. Não, é normal isso acontecer. Não é que seja normal, mas é frequente que isso aconteça lá, certo? É muito frequente. Não é tão fora do normal acontecer o tsunami. Às vezes acontece em grande escala e às vezes acontece em uma escala menor, certo? Mas sempre acontece, tá? Mas sempre acontece. E aí, logo abaixo, vai mostrar a localidade de regiões mais baixas e de regiões mais calmas no continente
asiático, tá bom? Nós vamos passar agora para a hidrografia, porque nós estamos aí com nosso tempo um pouco corrido. Vamos passar para a hidrografia e vamos ver um pouco da hidrografia no continente asiático. Mas antes de passar para a hidrografia, relevo. Tem algum questionamento acerca do relevo, a respeito de relevo? Para nós seguirmos adiante. Por mim não tem nenhuma pergunta. Tá bom, então vamos lá. A Milena não quer perguntar nada não, Milena? Yasmin, Cauã? Não, professor. Não, professor. Tá bom. Então tá. Hidrografia. Vamos lá, hidrografia. Maria Clara, você quer perguntar alguma coisa, Maria Clara? Deixa eu ouvir sua voz, diga só um não. Não, obrigada. Pronto, tá bom. Então, devido à presença das cadeias de montanhas, a Ásia possui uma grande rede de hidrografia, com destaque para o Rio Ganges, Indo, o Rio Azul e o Rio Amarelo. Rio Azul e Amarelo mesmo, o nome deles são esses. E o interessante é que o Rio Azul é o maior rio em extensão, tem 6.300 quilômetros de rio. A gente já diz assim, é chão, né? Mas aí, no caso, não é chão, é água. É muita água, é muito tipo de água, certo? São 6.000 e não, o Rio Amarelo ele tem 5.464 quilômetros de extensão. Então, são os dois maiores rios em extensão, tá bom? Os dois maiores rios em extensão. Deixa eu ver aqui. Às vezes trava, mas quando trava, problemas de conexão, ou daqui ou daí, certo? Mas uma coisa assim, geralmente quando você está fazendo uma transmissão que essa conexão está baixa, o que é aconselhável? É aconselhável que você se mova o menos possível, porque nós sabemos que toda mensagem ela é transmitida por bytes, né? E aí, quanto mais movimento, mais bytes. Se a sua conexão é baixa, aí o menos que você se movimentar, melhor, certo? E aí, às vezes, o professor se empolga e o professor acaba se movimentando demais e aí acaba dando umas travadinhas. Mas eu vou prometer procurar ficar o mais quieto possível para que a minha internet possa favorecer a chegada da imagem até vocês, tá bom? Seguindo. O derretimento anual da neve das montanhas, a presença do clima tropical e o fenômeno das monções são geradoras de vasta e densa hidrografia composta ainda de lagos extensos, mares e também mares, como o Mar Morto, Aral e o Mar Cáspio. Então, a Ásia é um lugar em que durante o ano todo está se derretendo gelo, certo? Existem partes na Ásia que ficam congeladas por muito tempo, mas existem partes na Ásia, dependendo da época do ano, que descongelam. Então, como a Ásia é muito grande, quase o ano todo tem algum lugar que está em desgelo. Também tem as chuvas, certo? Tem as monções. E tudo isso é água, muita água mesmo. E aí essa água ela vai se derramando e ela vai para algum lugar. Quais os lugares que ela vai? Açudes e mares. Então, os grandes lagos, né, que nós chamamos de açudes, os grandes lagos, os mais conhecidos é o Baikal e o Balkhash. E os mares é o Morto, o Aral e o Cáspio, né? O Mar Morto é conhecido, todos nós já sabemos. Ele é chamado de morto porque não há vida por causa da salinidade, da grande concentração de sal. É tanto sal que você consegue até flutuar, não é isso? Então, quem não sabe nadar, eu aconselho que você vá nadar no Mar Morto, porque afundar você não afunda de jeito nenhum, certo? Então, para que lugar melhor para nadar do que no lugar onde você não afunda? Então, tô de férias. Mãe, eu quero viajar para a Ásia. Eu estava estudando sobre a Ásia, eu achei legal demais. E eu quero ir para o Mar Morto. Eu quero dar um pulinho lá. Mamãe, deixa eu passar uma semana por lá. Pronto, você aprende a nadar no instante, porque lá você não vai afundar. Tá bom? E aí embaixo, um pouquinho, vai dizer assim, ó. Ao sul, ao leste, temos mais importantes extensos rios. O Rio Amarelo, que é o
o Anhu e o Rio Azul, que é o Yangtze, certo? Que foi aqueles rios que nós falamos, né? Os dois maiores rios, eles estão ao sul e ao leste do continente asiático, certo? Os dois estão na China, tá bom? E aí nós vamos vendo aí no decorrer a distribuição dos rios asiáticos pelo seu continente inteiro, certo? Pelo seu continente completo. E, por último, na página 138, vira aí para a página 138, nessa página aí você vê os rios e os seus nomes. Vê fisicamente, né? Mais por onde eles estão passando aí, certo? Onde eles estão localizados no continente asiático. E daqui para a noite, assim que terminar as aulas, né? Porque eu tenho 5 aulas hoje, não vou poder fazer nada a não ser dar aula. Assim que terminarem as aulas, eu coloco para vocês uma pequena atividade no Google Sala de Aula, tá bom? Sobre a aula de hoje. Você vai pegar, você vai entrar no Google Sala de Aula, você vai pegar a atividade, você vai responder baseado na página 134 até a página 138. Tá bom? Nós temos 2 minutos para comentários. Alguém quer comentar alguma coisa? Stephanie, eu não ouvi a sua voz hoje, Stephanie. Me diga um oi. Oi, professor. Pronto. Yasmin. Você está aí, Yasmin? Eu acho que o seu telefone está ligado e você está dormindo. Você está acordado? Não, professor, tô aqui. Ah, tá É que tá aí. atrasando. Tá Tá saindo certo. toda hora também aqui. Tá bom. Aqui também tá ruim a internet, viu? Não tá essas coisas boas. Não, mas aqui o problema mesmo é no notebook. Ah, tá. Tá certo. Diga, Daiane. Você tá bem? Me diga um oi aí para me saber que você tá bem. Ah, não, eu quero ouvir você dizer um oi. Olha, falta 1 minuto, vocês estão perdendo tempo no intervalo só porque a Daiane não quer dizer um oi. Eu não vou encerrar enquanto a Daiane não dizer um oi. Fala oi. Eu falei por ela. Oi! Ah, professor, ela não tá conseguindo acessar o áudio, eu acho. Tá Porque lá é certo. pelo notebook, alguma coisa assim. Pronto, então pronto, pessoal, é isso. Até a próxima, tá bom? Vamos para o nosso intervalo. Deixa eu só... Tchau, professor. Tchau. Tchau. Se cuida, Até mais. professor.